Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Projetista de Produto aqui na Dortec Academy. Aqui nós discutimos boas práticas, né, e boas em relação às habilidades de pessoas comuns que querem trabalhar na área de projetos de produto. Aqui nós trazemos boas dicas do campo de batalha, né, da área de engenharia, para que você desenvolva conhecimentos e evolua bastante. Eu sou Anderson Doria. Isso aí, Gabriela Vasconcelos. E aí, Gabriela, qual é o tema da live de hoje? Exatamente. Então, nesse tema, né, dentro desse podcast Profissão, Projetista de Produto que a gente tá trazendo vários temas, como o Anderson falou, para esclarecer sobre essa profissão e para tornar mais profissionais como projetista de produto que o mercado tanto está necessitando, né? Que são vagas que estão abertas. E a gente separou para a live de hoje, separou para a live de hoje um tira dúvidas, porque tá chegando muitas dúvidas pra gente. E aí, quem ainda não segue a gente, já aproveita, segue a gente, entra em contato com a gente se tiver uma dúvida, se percebeu que é um tema que te dá bastante interesse, entre em contato, tira suas dúvidas com a gente. E essas pessoas que estão entrando em contato e perguntando, né? A gente trouxe umas dúvidas aqui, selecionou algumas para tirar de forma geral e que pode ser a sua dúvida também, né? Então a gente trouxe algumas dúvidas aqui pra gente esclarecer. Então vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Então a primeira dúvida que chegou aqui de um dos nossos alunos é: como faço para conhecer as tendências e inovações das ferramentas digitais, né? Então ele quer saber como é que ele fica por dentro dessas ferramentas, como é que ele sabe onde é que ele bebe dessas informações. Então, você já está no lugar certo, né? Então, dentro do podcast Projeto de Produto, aqui dentro da Dortec Academy, a gente traz todas as tendências de mercado, né? Quais são as tecnologias, o que está sendo mais usado, quais são as soluções digitais que nós precisamos desenvolver, as habilidades, para que você se torne um profissional mais qualificado e mais requisitado no mercado, né? A gente sabe que, no passado, um profissional que trabalha na área de projeto de produto, ele precisava saber muito bem a parte de prancheta, desenhar na prancheta e tudo mais. Então, isso é uma habilidade, né? É uma habilidade desenvolvida. Mas hoje, com as soluções digitais, você precisa, além de saber fazer, também saber usar as soluções digitais que estão no mercado hoje, para que você consiga entregar melhor e mais rápido o seu trabalho. Exatamente. Né? E as empresas, olha que interessante, né? É bem interessante isso. As empresas, elas sabem que as soluções digitais, as ferramentas de simulação, o CAD de modelamento, enfim, os PLMs da vida, que faz a parte de gestão, né, do projeto e tudo mais, do produto, do ciclo de vida do produto. As empresas, elas sabem que essas ferramentas digitais trazem dinheiro para ela. Reduz o tempo de desenvolvimento, deixa mais assertivo o trabalho do profissional da área de engenharia de produto, né, desenvolvimento de produto. Então, é óbvio que ela vai querer um profissional que saiba essas ferramentas. Exatamente. Né? Exatamente. E fazendo uma comparação assim, né, para deixar mais claro ainda do que é a ferramenta digital otimizada, né, com inovações para o projetista de produto, fazendo uma comparação de o que é a ferramenta para o projetista, fazendo uma comparação, por exemplo, de um mecânico. Ele vai lá parafusar, né, um parafuso, vai lá apertar o parafuso com uma chave de fenda, uma Phillips, algo do tipo assim. Então ele vai lá na mão, digamos que é um parafuso grande, ele vai lá na mão e tal, então ele vai fazer aquele movimento, né, o torque lá, para apertar esse parafuso. Agora, se eu chegar e der para ele aqui uma parafusadeira, falar assim, ó, parafusa aí agora, ele vai parafusar muito mais rápido. Ele vai terminar o serviço dele muito mais rápido. Ele vai entregar mais rápido e ele vai conseguir fazer outros serviços. Então, as ferramentas, assim como a tecnologia está avançando aí em diversos mercados, e o projeto de produto que também está por trás disso, né? Exatamente. Então, como as ferramentas estão avançando aí em diversas áreas, justamente para facilitar, para tornar mais eficiente e otimizar o trabalho, as ferramentas digitais para o projeto de produto é exatamente a mesma coisa. Então, por isso que você precisa sempre estar se atualizando. Você não pode estagnar, até porque a sua empresa, se você já está no mercado de trabalho, ela vai otimizar, ela vai atualizar, ela vai trazer novas soluções. Então, essa daí foi uma comparação para deixar mais claro. Exatamente. Só complementando a parte eu gosto de dar, eu já falei esse exemplo antes, mas assim, é bem bacana.
Por exemplo, o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, ele sabia pilotar, né? Só que ele era bom piloto na chuva no começo? Não. Ele não era. Ele não sabia pilotar na chuva. Só que ele percebeu que os outros... Olha que interessante. Isso é o que é o cara pensar, né, um pouco à frente. Ele sabia que os outros também não sabiam pilotar na chuva. O que é que ele fez? Pegou o carro dele, o capacete dele e foi treinar na chuva. Ele se tornou melhor. Na época dele, ele era o melhor piloto e era ter chuva que Ayrton Senna ganhava. Claro, ele ganhava também no seco, né? Óbvio. Mas assim, mas numa dificuldade, ele ganhava também, porque ele estava melhor preparado. Sim, exatamente. Então, quando você... E aí, esse foco de saber onde estão as tecnologias, onde estão... qual é a tendência da área de projetos, é super importante. Quem quer entrar ou quem já está dentro, saber. Porque se você não tiver antenado, se você não tiver preparado, cara, o seu concorrente vai tomar sua vaga, entendeu? Ou vai ganhar mais do que você, né? Exatamente. Então, essa foi a primeira pergunta. Agora a segunda é um depoimento. Não é bem uma pergunta, já é um depoimento. O depoimento é o seguinte: não faço faculdade, não tenho experiência na área, mas me interessei pela profissão e desejo aprimorar meus conhecimentos em projetos de produto, né, na profissão, para conquistar uma posição no mercado de trabalho. Como faço isso? Isso se aplica no meu caso, no caso de que não tem experiência, não tem contato nenhum, mas se interessou e quer buscar uma especialidade para poder ter uma vaga, né, para poder ter uma profissão. Eu respondo que sim, com certeza. Um profissional que trabalha na área de projeto de produto, ele não precisa necessariamente ser formado em engenharia ou ter feito um curso técnico. Não precisa. Não precisa. E acredite, tem bons amigos meus que já têm anos de profissão, não são formados em engenharia e não fizeram curso técnico e são excelentes projetistas de produto. São os caras que fazem, sabe, muita coisa. Claro, eu não estou dizendo que não é para fazer uma faculdade, não é para fazer um curso, não é isso não. Eu estou dizendo que não precisa começar por lá. Começar, exatamente. E se você começa antes, inclusive, a trabalhar na área de projetos, como trainee, como um estagiário e tal, e começando a aprender e ainda buscar, né, até uma imersão nessa área, depois que você vira engenheiro, que você forma engenheiro, ou que você faz um curso técnico, você vai estar anos-luz na frente de outros. Porque você já tem a base, você tem a vida real ali, trabalhando, sabe a parte de projeto, sabe modelar no CAD, enfim, se torna um perfil 7DMA, né, que a gente chama. Exatamente. Entendi. E que já é puxando a terceira dúvida, né? Mas só comentando, muitos a maioria dos profissionais começam antes, porque realmente é uma profissão que você não precisa de muito pré-requisito, você não precisa de muita coisa. Você não precisa, até a gente já comentou aqui que é uma oportunidade de negócio, porque para você virar um autônomo, você não precisa de muita coisa, porque tem profissão que você realmente precisa. Precisa investir em um time, precisa investir no espaço, precisa investir em equipamentos. Então, tem profissão que você realmente precisa. E essa é uma área que você não precisa, né? Então, a maioria dos profissionais que a gente conhece começaram bem antes da graduação, bem antes de ter experiência. Ou porque teve um contato, ou porque teve um amigo, ou porque teve uma indicação, né? Que acabou te transformando em um projeto de produto. E aí, sim, depois buscou cada vez mais se aprimorar. Porque é uma área que não estagna. Com certeza. Você precisa continuar buscando um aprendizado. Assim como tudo, né? Nada estagna, sempre tem coisas novas. A medicina tem soluções novas. A área de naval, a área de aeronaves tem soluções novas. Então você não pode se estagnar, né? Uma coisa interessante que você falou agora, eu acabei lembrando. Os melhores profissionais da engenharia de produto, que trabalham em projeto de produto, para mim, os melhores começaram antes, sabia? Antes de fazer a faculdade de engenharia. Exatamente. Por isso que você não precisa ter uma faculdade de engenharia. Quer ver um detalhe? Bom, você conhece minha história, acho que muita gente está com a gente aqui conhece minha história. Eu não comecei na área de projetos fazendo faculdade. Não, é interessante, eu não, na verdade, assim, eu sou empreendedor desde adolescente, desde novo, né? E eu só entrei na área de produto, de conhecer o produto, porque eu com 19 anos, eu montei a minha primeira empresa e não deu certo pelo simples fato de eu não ter o produto pronto no tempo certo. Então, eu não tinha o produto e eu perdi uma grana. Aí o que aconteceu? Eu falei, então eu vou aprender a projetar produto porque eu consigo controlar todo o processo. Olha que coisa. E aí me apaixonei.
E aí a coisa foi acontecendo. Depois formei engenheiro. Só que eu já era um engenheiro já era um engenheiro de produto quando eu formei engenheiro, porque eu já modelava no CAD. Eu já sabia fazer peça. E tinha contato, né? Eu já tinha contato. Exatamente. Entendeu? Então, respondendo esse depoimento aí, se aplica sim e vale muito a pena você começar. Então, se você tem um tempo livre, né? Se você tem outra profissão, mas tem um tempo de sentar, estudar, se preparar, faça isso, né? Comece fazendo isso em paralelo e com certeza vai se tornar sua principal fonte, assim, vai ser essa área. E eu tenho um outro complemento para isso aí. É interessante. Quando uma pessoa, por exemplo, tem algumas pessoas que têm natural, tem dificuldade de pagar a faculdade. Eu era uma delas. Né? A partir do momento que eu me preparei, que eu comecei a modelar e aprendi CAD, aprendi a fazer engenharia, aprendi a trabalhar com produto, eu comecei a trabalhar e eu comecei a ganhar, na época, isso a gente está falando de 2004, 2005, por aí, eu comecei a ganhar R$30 por hora, 25 ou R$30 por hora, naquela época. Que era muita coisa, né? Eu já tinha grana para pagar minha faculdade e sobrava. E eu não tinha grana para pagar antes. Entende? Então, assim, ainda mais hoje. Hoje, um iniciante um cara com um nível iniciante mesmo, básico, em projetos, que sabe modelar, enfim, que se vira no CAD bem, que sabe fazer, ganha de R$30 a R$35 por hora. Multiplica isso aí por 170, né? Então vai dar uns R$6.000, R$5.000, R$6.000. Exatamente. Então, você já paga a faculdade e sobra grana. Eu tô falando, olha só, iniciante, entendeu? Então, você pegando um projeto grande, aí você consegue fazer. Que envolva outras habilidades, não um profissional 7DMA. Exatamente. Entendeu? Então dá pra você fazer, dá pra você ganhar o dinheiro, sobra e ainda paga a sua faculdade. Exatamente. Isso você no início, né? Sem falar quando você... Porque uma coisa vai puxando a outra. E o interessante de faculdade é isso, que você consegue trabalhar com os conceitos iniciais de projeto de produto ganhando um salário desse. Mas você como estagiário dentro da faculdade, quando você consegue um estágio, porque é mais difícil quando você não tem habilidades, você não tem expertises... Então, você como estagiário de faculdade, você não chega a ganhar isso. Você não entra ganhando isso, entendeu? Então, é muito mais difícil. Então, tá respondido aí esse depoimento. Então, cola com a gente. Essa dúvida agora, Anderson, é de um seguidor antigo nosso, tá? É um seguidor que já conhece a gente, já conhece o método 7DMA. E ele fez a seguinte pergunta. Se eu me tornar um profissional 7DMA, consigo alcançar um mercado maior? Com certeza. Com certeza. Se você não tá dentro do perfil 7DMA... você é um profissional limitado, né? O que a gente fala como limitado? Hoje em dia, todo profissional dentro dessa área, ele precisa ser mais completo. Por quê? Porque isso se transforma em redução de custo para a empresa que ele trabalha. Se ele é um profissional que ele só sabe fazer engenharia da peça, só sabe fazer, ele só sabe falar, pega por exemplo, o nosso mouse aqui, nosso velho mouse aqui. Ele, por exemplo, ele só sabe fazer a parte da engenharia mesmo, que é importante, né? Também, claro, com certeza. Bota esse cover aqui com, sei lá, com 1.8 de espessura. Fala pro cadista, pro projetista lá. Vamos fazer umas fixações aqui, bota uma nervura para poder travar aqui. Enfim. Ele não tá tão completo porque ele não sabe fazer isso no CAD. Aí a empresa que ele trabalha, a empresa precisa pagar para ele e pagar para o cara que é o projetista. Para o cara fazer isso, modelar isso na engenharia no CAD. Todo engenheiro que eu conheço, acredite no que eu estou te falando, todo engenheiro que eu conheço, e você também conhece, eles perguntam assim, que não sabem modelar no CAD, você, Anderson, como é que eu faço para aprender? Eu preciso, porque em reuniões eu preciso fazer sessão, eu preciso fazer uma modificação rápida. Eles já têm a consciência. Sim. Os mais antigos, né, que não sabem. E sabem que precisam aprender. E sabem que se não aprender isso quanto antes, vai estar fora do mercado. Porque a galera que está chegando, ela já está chegando com essa metodologia, essa mente, né, esse mindset. Entende? Eu sei fazer engenharia, mas também sei modelar. Eu te entrego a solução completa. Qual a empresa? Você acha que a empresa, Anderson, eu vou contratar um profissional que só sabe fazer CAD ou um profissional que sabe fazer engenharia e CAD, os dois? Os dois, porque é mais fácil, entendeu? Claro,
vai ter alguns momentos em picos de projeto que aí você não consegue fazer os dois, você foca em um, tudo bem, mas você sabe fazer. E você sabe o tempo que leva para fazer. Isso é que é um dos mais importantes. Exatamente. Entendeu? Você sabe o tempo que leva para fazer. E aí você consegue ter um time definido do projeto. E sabe quando você consegue entregar. Enfim, você consegue, né? Tudo. Exatamente. E assim, quando você tem essa parte do projeto de produto, se forma engenheiro, você consegue chegar a cargos muito maiores. Porque, como o Anderson falou, você sabe o tempo, você sabe fazer. Você sabe trabalhar com um projetista, você sabe trabalhar com um cadista, com um analista, você sabe trabalhar com eles. Então você consegue chegar a cargo de supervisão, enfim. Muito mais tranquilo. Existem umas promoções que são promoções de amigos, né? Natural. A indicação, tal, o cara quer, tudo bem, tem o mérito dele. Só que eu já vi profissionais em cargos de gerência, que não têm tanto conhecimento técnico. Eles são muito bons na gestão humano, na questão humana da sua atividade, mas não são tão bons tecnicamente. Esses sofrem mais, tem mais dificuldade. Porque ele chega para um da equipe dele, o cara fala uma coisa, tecnicamente ele vai aceitar. Aí o outro fala, então é mais difícil para ele. A comunicação. É muito mais difícil. Agora, se ele fosse bom tecnicamente, por isso que quando a gente fala assim, ó, tá começando na profissão, já comece certo. Já comece tecnicamente correto. Aprenda o CAD, aprenda a modelar, aprenda a fazer a parte de engenharia, análise estrutural ou de CAI, enfim, análise geológica, porque você domina essas técnicas. E aí você tem um campo muito maior. Sim. Você chegando num cargo de supervisor, de gerente, tudo, você tecnicamente é um cara bom. Você senta na mesa e fala, não, vai ter que ser feito assim, desse jeito. Tá, não, tá errado isso aqui. Você guia corretamente o seu projeto. E você tem, como a gente fala sempre, o mercado hoje é global. Você está se preparando para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, se você tem esse perfil 7DMA, você vai ter muito mais oportunidades porque você simplesmente entrega mais. Exatamente. Mais do que respondido. O mercado, sim, é muito maior quando você é um profissional 7DMA. E aí a gente já puxa uma outra pergunta aqui, que faz até todo sentido com essa resposta que a gente estava dando. Na faculdade, eu aprendo tudo o que é necessário para ser um bom profissional da área de projeto de produto? Não. Não. Assim, eu gosto muito de falar, até quando eu estava na faculdade eu já tinha essa visão. Na faculdade, a gente vê um pouquinho de tudo. A gente vê todas as possibilidades. Por exemplo, eu sou formado em engenharia mecânica, Anderson também. A gente vê na engenharia mecânica diversas áreas. A gente vê a área de fabricação, a gente vê a área de projetos, a gente vê a área de até elétrica a gente vê, materiais. Então a gente vê um pouquinho de tudo. Existem as especializações que vêm depois também, que você pode se especializar. Por exemplo, materiais, você se especializa em materiais, você vai para essa área. Tem gente que quer ser gestor, então se especializa nessa área de gerenciamento. Então, na faculdade, a faculdade ela abre um leque aqui pra você e te mostra, ó, pra você ser um engenheiro mecânico, você precisa saber que existe isso, e tô falando na relação engenharia mecânica. Você precisa saber que existe isso e isso. Agora, você quer aprender um pouco mais de projeto? Você tem que se especializar. E aí existem várias formas. Por exemplo, o CAD, o desenho em si, a gente vê um pouco a introdução, porque ele está apresentando esse mundo para você. Exatamente. Mas não necessariamente você vai sair de lá preparado para pegar um projeto e fazer. Então, a faculdade, por isso que a gente fala, a faculdade é importante. É importante sim, uma graduação é muito importante. Um curso técnico é muito importante. Mas essa especialização para o que a gente está citando, lembre, a gente não está falando de uma vaga de trainee, a gente não está falando de uma vaga de analista, a gente não está falando de uma vaga de iniciante, a gente está falando de uma vaga de um expert, de um projeto de produto. Está falando de uma vaga de um cara que vai atuar e vai ganhar bem. Então, para esse tipo de cara, você precisa se preparar muito mais, né? Você precisa aprender as ferramentas que você não vai ver todas na faculdade. E não vê. A faculdade, ela entrega tudo que ela promete, né? Então, beleza. Você tem as matérias lá, uma coisa que isso deixou bem claro para mim, a faculdade, isso se aprofunda depois, né? Mas a faculdade, ela traz o primeiro ponto importante da faculdade, é que ela ensina a gente
a capacidade de pesquisa, de ir atrás do Sim. conhecimento, porque ela introduz os conhecimentos, só que para aprofundar você precisa ir além, dar o próximo passo. Exato. Então a faculdade ela não prepara você, esquece, você não vai conseguir se tornar um bom profissional nessa área. Exatamente. Inclusive, até em outras áreas também, você precisa ir atrás dessa especialização, né? E quando você começa com essa especialização antes, por exemplo, começa a trabalhar com CAD antes da faculdade, você já entra focado naquilo que você quer. Então, aquilo vem para agregar, né? Exatamente. Não para tirar ou disputar, enfim, ou mudar. Não, aquilo vem só para agregar. Inclusive, a maioria dos profissionais que eu conheço, inclusive de outras áreas, começaram assim, né? Já tinham aquele contato, fizeram a faculdade só para agregar e levar a novos cargos, né? A cargos superiores que precisa, de fato, de uma graduação. E aí puxa uma outra dúvida aqui que eu acho que também tem tudo a ver. Sou engenheiro formado, mas não encontro vagas disponíveis. Me aprimorando nos conhecimentos de projeto de produto, eu irei ter mais oportunidades? Seguramente. Ó, tem um amigo meu que ele era engenheiro de uma fornecedora da Ford aqui, né? Que Uhum. é Camaçari. Isso em 2015. 2015, por aí, 2014, 2015. E ele ele era engenheiro de uma peça, Uhum. né, do projeto do carro que a gente estava fazendo lá. Só que ele não era engenheiro da Ford, ele era engenheiro de uma supplier. Uhum. E ele chegou para mim e falou assim: Anderson, eu estou voltando para São Paulo. O que você acha? Eu devo fazer... Não, ele já tinha 7 anos de experiência, 7 a 10 anos já na área. Ele era muito bom tecnicamente, muito bom. Só que ele não sabia modelar no CAD, né? E não sabia fazer análise geológica, não sabia fazer a parte de validação do produto, né? Né? Em termos digitais. Aí ele falou assim: o que você acha que eu devo fazer? Eu falei: cara, eu acho que você deveria aprender outros pilares que você não sabe fazer ainda, que é o quê? A parte de digital, que é você saber modelar, enfim, tudo mais, e a parte de análise. Você não sabe fazer isso. Você sabe fazer engenharia da peça. Mas isso não é o suficiente para você se manter no mercado. Aí ele falou: não, eu vou fazer um MBA e tal. Nada de errado com o MBA também, é importante, tem que fazer. Mas eu falei: tá bom, não, eu vou fazer um MBA então e depois eu faço isso. Bom, resumindo, ele fez o MBA e não avançou nos conhecimentos na parte de projeto. Técnico. Ele, até o ano passado, estava desempregado. Ele, depois que ele voltou para São Paulo, ele ficou 1 ano trabalhando, depois parou. Uhum. E ele não conseguiu mais se colocar, sabe? Então, aí ele me ligou, ele falou, isso anos depois ele me ligou. Aí eu falei: cara, eu te falei, velho. Aí eu falei assim: ó, vai no LinkedIn, por exemplo, e olhe os currículos das pessoas que estão procurando emprego. A grande maioria... Bem claro, parecido, né? É bem parecido com o dele. Agora, vai nas pessoas que estão trabalhando e veja o que ela tem lá no currículo dela. Ela sabe fazer todo o projeto, do início ao fim. Toda a parte, né? Ela sabe a parte conceitual, ela sabe modelar, ela sabe interagir com o time, ela sabe fazer uma pré-análise, pelo menos, para validar o seu produto, para ver se ele está no caminho certo, se ele está desenvolvendo, se ela está fragilizada, se ela flui bem, enfim. Esses caras não estão desempregados e dificilmente ficam. Entendeu? Você deu um bom exemplo para responder essa pergunta, né? Então, de fato, a gente vê muito, eu também tenho muitos colegas que conversam comigo sobre isso, de que não tá tendo vaga disponível. E assim, as coisas mudam, as crises acontecem e a gente precisa estar preparado. A gente já teve até outras lives falando sobre crise em específico, voltado para a profissão de produto, né? Então, as coisas estão mudando. E quando você não está preparado e acontece uma crise que gera o quê? Uma escassez em certas áreas, né? Gera uma escassez. Você precisa estar preparado para se manter dentro do mercado. Ou se você se formou dentro de uma crise, você precisa estar preparado para conseguir entrar dentro do mercado. Porque assim,
O mercado não vai parar. Não tem como a gente parar de produzir um produto. Não tem como a gente parar de produzir televisão. Não tem como a gente parar de produzir o controle. Um som. De melhorar, otimizar o som. Não vai ser essa caixinha de som daqui a 5 anos. Aqui na Dortec não vai ter mais essa. Então, assim... Então, a indústria não parou. Mas ela fez uma redução. Obviamente, as empresas elas fazem isso. E quem é que elas mantêm? É um profissional mais completo. É um profissional que se preparou para esse momento, né? Exatamente. E a gente vê isso acontecer o tempo todo com nossos colegas. A gente vê isso de perto. Por isso que a gente está trazendo essas lives e a Dortec tem a missão de trazer essa conscientização da profissão de produto. Porque é uma profissão essencial e nem todo mundo tem essa visão e esse mindset. E é uma profissão que está precisando sim de profissionais. E a gente conhece muitas empresas que estão procurando profissionais com essas habilidades 7DMA para se encaixar no mercado e trazer boas soluções para a empresa também, né? Então, se você está sentindo essa dificuldade como engenheiro formado, é por conta que você está passando por esse momento de ter a visão do todo, mas não ter as habilidades necessárias para entrar. Porque assim que você tiver, a chave vai virar na sua vida, né? Com certeza, sem dúvida. E aí, vamos para a última, né? Porque o tempo já está ficando apertado. Vamos para a última dúvida aqui. Trabalho na área de projeto de produto já há 10 anos, mas não sei modelar. Você acha que ainda dá tempo? Ou foi até o... Não tinha... Com certeza dá tempo, sem dúvida. É óbvio que quando a gente começa antes, você tem resultados, né, mais rápidos, né? Mas não importa o tempo que você já está na área. Eu recomendo o seguinte, você já está atrasado 10 anos, meu amigo. Entende? Então, para que você... É aquela coisa, ó, quanto mais habilidades eu tenho, mais interessante eu fico para outra pessoa. Sim. Que no caso é o meu chefe, a empresa e tudo mais. Então, se eu entrego... Isso assim é tão... isso é tão óbvio que às vezes para algumas pessoas fica não tão claro, né? Então, se você começa... Por isso que a gente fala, todo profissional ou toda pessoa, pessoas comuns, a gente fala aqui, né, sempre, pessoas comuns, ela pode sim se tornar um bom produto de produto. Em qualquer momento. É só seguir a gente, que a gente tem vários conteúdos, a gente ensina, inclusive, tira dúvidas de vocês, podem perguntar pra gente nas redes sociais, a gente manda, a gente ajuda você a se desenvolver. A proposta da Dortec Academy é exatamente essa, é fomentar a cultura dentro dessa área de projeto de produto. Né? Exatamente. Então, você precisa isso. Então, assim, se você já está há 10 anos na área, você já coletou bastante conhecimento nessa área, certo? No momento que você está. Ou seja, se você for um bom CADista, um bom projetista de CAD, e você não desenvolver habilidade de engenharia e análises, você precisa fazer isso. Se você é um bom engenheiro que desenvolve peça bem, com qualidade, e não desenvolver habilidades no CAD, você precisa correr atrás disso. Né? E se você é os dois e não sabe fazer a parte... E perceba uma coisa, olha só. Olha a importância de você ser um profissional que a gente chama de 7DMA. Eu modelo essa peça aqui, certo? Eu modelo aqui no CAD. Mas modelar por modelar não faz diferença nenhuma. Você tem que aplicar engenharia nela. Senão é uma peça que você não consegue fabricar. Se você não tem noção no desenvolvimento dessa peça, qual máquina injetora você vai usar, quantas toneladas, qual é o ciclo que precisa de ter para que você produza isso aqui bem. Você tem que saber que durante o processo de injeção dessa peça, você tem que fazer o recálculo, que é o equilíbrio das tensões dela, para que ela não empene, porque se ela empenar, eu não consigo montar. Então, se você não desenvolve tudo isso, você não é completo. Eu não consigo, você senta numa mesa de reunião, de design review, por exemplo, você não consegue conversar a nível de engenharia. Ou você não consegue conversar a nível de CAD, por exemplo. O cara quer, sei lá, quer que faça uma operação aqui, bote enfim. Aí você fala, no CAD não dá para fazer isso, sabe? Tipo, é complicado, vai demorar, etc, vai atrasar o projeto. Você tem que ter esse nível de conhecimento. Só que para você fazer isso, você tem que também saber fazer análise geológica. Eu nem estou falando para você aprimorar nos conhecimentos, ser o melhor cara do planeta de análise geológica, não. Você tem que saber pelo menos o suficiente para você validar o seu produto. Aí você passa para a área e para validar, né? Por exemplo. Às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu tenho uma área na minha empresa, principalmente grandes montadoras, grandes empresas, cada um tem uma área, né?
Só que ela fala assim, não, mas eu tenho tem a área que ela é uma área de análises, né? De CAI, enfim, que eles fazem isso. Cara, você não tem que passar pro cara a sua responsabilidade, não. Você tem que saber o que tem que fazer. Você tem que fazer uma pré-análise para ver se está fluindo bem, qual é o ciclo de injeção, para você validar o projeto, pô. Senão você mata o projeto. Exatamente. Entende? Exatamente. Então, e certamente quem fez essa pergunta é porque tá vendo que as coisas estão mudando dentro e tá precisando se aprimorar, porque senão não vai conseguir permanecer, infelizmente. Então, certamente esse profissional que já tá 10 anos no mercado tá vendo que em 10 anos mudou muita coisa. Então, antigamente a gente tinha mais profissionais segmentando, né? Hoje não, hoje a gente tem um profissional que está fazendo boa parte, ou pelo menos está entregando muito mais rápido e muito mais eficiente essa solução, né? E evitando essa quebra de comunicação, que a gente até falou. No caso de um gerente, imagina, ele vai falar aqui com um do time, o time vai dizer, mas eu preciso da peça tal para fazer tal. Aí, por ele não entender a solicitação, ele vai chegar pro outro. Mas o cara falou. Aí o outro vai dizer assim, não, ele não precisa disso não, ele consegue tocar sem isso. Então o cara vai ficar nessa quebra de comunicação. Beleza? Mas acho que a gente conseguiu responder. E você que tem sua dúvida, né, deixa com a gente vai fazer outros tirar dúvidas desse pra deixar mais claro pra todo mundo sobre essa profissão projetista de produto. Excelente, velho. Muito bom. Bom, segue a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, LinkedIn. Indica pro seu amigo, né? Caso ele sempre tem alguém que precisa de mais informações para aprender, para evoluir. Dá o like pra gente, é importante, porque pra gente crescer e ajudar mais essa comunidade toda, sabendo que a Dortec é muito mais do que uma empresa só de engenharia, é uma comunidade de engenharia, tá? Tá se tornando a maior aí da América Latina, então bacana, excelente. Vamos lá, valeu, tchau, tchau.